Olá! Hoje celebramos o 22º domingo do tempo comum. Iniciemos com a primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 ao 2 e 6 ao 8. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis, a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia em sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará? Agora, a segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 17 ao 18, do 21 ao 22 e 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7, versículos do 1 ao 8, do 14 ao 15 e do 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: os homens da terra de Genezaré, que pareciam menos educados, não vêm sozinhos, mas levam os seus doentes ao Senhor, para que possam tocar até na orla da sua veste. Mas os fariseus e escribas, que deveriam ser os médicos do povo, vão ao Senhor, não para buscar saúde, mas para promover polêmicas. Os fariseus vieram a Jesus. Tinham recebido em sentido material as palavras espirituais dos profetas, que se referiam à correção do espírito e do corpo, dizendo: lava-te se puro em Isaías 1,16, e purificai-vos os que carregais os vasos do Senhor, em Isaías 52,11, e só observaram esses preceitos lavando o corpo. Portanto, a tradição de lavar-se várias vezes antes de comer, já tendo feito isso uma vez, e de não comer nada sem primeiro fazer essas purificações, é tola. Mas é necessário que aqueles que desejam participar do pão que desce do céu purguem frequentemente as suas obras com esmolas, lágrimas e outros frutos da justiça. É igualmente necessário purificar, sob a ação incessante dos bons pensamentos e das boas obras, as manchas que possamos contrair nos cuidados temporários dos negócios. Assim, é inútil que os judeus lavem as mãos e se purifiquem externamente até que o façam na fonte do Salvador. Em vão purificam os seus vasos, pois deixam de lavar as verdadeiras manchas dos seus corpos. Isto é, as do Espírito. Os escribas e fariseus perguntaram-lhe então: por que os teus discípulos não se conformam com a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? Ele é um mau ouvinte que quer entender o que é escuro como claro e vice-versa. Os judeus, vangloriando-se de ter parte com Deus, chamavam de comuns os alimentos que todos os homens consomem, tais como ostras, lebres e similares. Mas se o leitor prudente perguntar por que não comemos o que é oferecido aos ídolos, deve ter em mente que o que é oferecido aos ídolos não é impuro em si mesmo. Como alimento, é obra de Deus. Mas a invocação de ídolos e demônios o torna impuro. E conta a causa acrescentando: já que nada disso entra em seu coração. Segundo Platão, o lugar principal da alma está no cérebro, mas segundo Cristo, é no coração que reside. Não é a comida que torna os homens impuros, mas a malícia, que é a causa das paixões que vêm de dentro. Mas as coisas, disse ele, que vêm do coração do homem. Isso serve de resposta para quem julga que os maus pensamentos têm origem no diabo e não na nossa vontade. O diabo pode instigar e ajudar os maus pensamentos, mas não pode ser o seu autor. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!